Nós já estamos na tribulação dos 7 anos. O que antecede a volta de Jesus é o surgimento do anticristo. E o que antecede o surgimento do anticristo são 10 chifres. E o que antecede os 10 chifres são a abertura dos 7 selos. Mateus capítulo 24 vai dizer que Jesus ele respondeu aos seus discípulos quais os sinais que antecederiam a sua vinda. Jesus então ele vai dizer que guerras, rumores de guerras, peste, fome, seca, terremoto, nação contra nação, reino contra reino. Mas ele enfatiza dizendo o engano. O engano antecederia a volta de Cristo. O engano é o que traz a operação de Satanás no nosso meio. Então, nós estamos já no período da abertura dos 4 primeiros selos, que é peste, fome, morte. Então, tudo isso já é a antecedência da volta do nosso Senhor. Mas eu queria trazer a consciência de cada um de vocês que logo na sequência tem 10 chifres. Daniel capítulo 7 vai dizer que a besta que sobe do mar, que tem 10 chifres, 7 cabeças, 10 chifres. Ali ele vai falar de governo. A besta é um governo bestial. E esse governo é constituído por 10 chifres. Cada chifre representa um rei. Um rei que, na visão de João, no capítulo 17, Apocalipse, ele ainda não tem coroa, mas vai ter coroa. Vai reinar durante uma hora. Esses 10 chifres, eles vão fazer guerra contra os santos. Esses 10 chifres têm o mesmo objetivo, o mesmo desejo, que é pegar todo o seu poder, toda a sua autoridade e entregar para a besta, que é o anticristo. Esses 10 chifres, eles vão guerrear entre si, trazendo a guerra de Gog e Magog, os reis do Oriente contra os reis do Ocidente. Os 10 chifres são 10 líderes governamentais que vão reger o mundo. Esses 10 líderes governamentais, eles têm um propósito em comum, que é trazer uma unidade global em uma só língua, uma só economia, um modelo de governo onde todas as nações possam se organizar de uma forma amigável. Veja as pedras da Geórgia, veja a Agenda da ONU 2030. Estamos vivendo o cumprimento da Agenda da ONU 2030. Mateus 24 vai falar que não passaria uma geração sem que todas essas coisas acontecessem. Estamos falando dos sinais da volta de Cristo, que são guerras, rumores de guerras, peste, fome, seca, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, apostasia, o engano. Antes de tudo isso acontecesse, teria o engano. E depois surgiria o homem da iniquidade. Uma nação, ela tem, de acordo com o Salmo 90, de 70 a 80 anos. Israel faz 80 anos em 2029. E a agenda da ONU tem cumprimento para 2030. O anticristo só pode reinar 7 anos. Uma vez que ele reina somente 7 anos, em 2023 se inaugurou o período da primeira parte da tribulação. A tribulação era dividida em 3 partes. A primeira é princípio de dores, a segunda é a perseguição aos mártires, a perseguição à igreja, onde os 10 chifres vão trazer aí uma unidade, o antissemitismo, enfatização de todas as aberrações que a natureza não foi capaz de produzir. O ser humano ele desempenha esse papel em fazer. Estamos falando de guerras, estamos falando de transhumanismo, estamos falando de igualdade de gênero. Tudo isso tem a ver com a agenda de Satanás para o nosso meio. E se você vê na agenda da ONU 2030 e também nas pedras de Geórgia,
Vamos ver todos esses detalhes. Esses 10 chifres são constituídos por 10 reis. E esses 10 reis são líderes globais que dominam parte do mundo, grande parte do mundo. Daniel, no capítulo 7, vai dizer que dos 10 chifres vai surgir um chifre pequeno do meio deles, que tem olhos e profere blasfêmia. Esse chifre pequeno, ele vai arrancar 3 chifres e vai dizer que os 3 primeiros chifres vão ser arrancados. Quando Israel foi fundada, a partir dali começa o princípio de dores. É onde nós devemos contar os princípios de dores. Aproximadamente em 1945, antes um pouco, terminou ali a Segunda Guerra Mundial. E nesse período da Segunda Guerra Mundial foi fundado ali a OTAN, onde foi feita a aliança entre o Reino Unido, os Estados Unidos, a União Europeia, com auxílio do Canadá, com auxílio da Nova Zelândia e da Austrália. Aí surgiu os 3 primeiros chifres, 3 potências, Estados Unidos, Reino Unido e a União Europeia. As demais potências foram surgindo ao longo dos anos. Então, dizemos que 5 das primeiras 5 chifres, eles estão dentro do BRICS. E eles se chamam BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, Sudáfrica. Em 2023, a Arábia Saudita entrou para os BRICS. A Coreia do Norte é o sétimo. E ele é um parceiro de negócios da Rússia. A Coreia do Norte é quem negocia armas e vende armas para a Rússia. Então, esses são os 10 chifres da besta. Esses 10 chifres, eles têm o mesmo objetivo. Daniel, capítulo 7, vai dizer que o chifre pequeno vai destruir 3 chifres. Na guerra de Gog e Magog, vai dizer que os reis do Oriente vão guerrear contra os reis do Ocidente, trazendo uma terceira guerra mundial. Nós temos aí, então, a aliança entre os BRICS, que são os países que apoiam a China e a Rússia, que estão em guerra atualmente, e todos os outros países que vêm dizendo sobre a guerra de Gog e Magog. Estamos falando do Irã, do Iêmen, de Etiópia e todos os países do Egito, todos os países do Oriente Médio que têm a mesma ideologia islâmica, são os países que vão contra Israel. Daniel vai dizer que esses 3 chifres vão ser arrancados. Então, os 3 chifres que vão ser destruídos são os 3, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. Esses são os 3 chifres que estão para ser arrancados. Está acontecendo agora um movimento global que se chama Rota da Seda da China, nova Rota da Seda. Pesquisa aí na internet que você vai saber mais a respeito. E na Rota da Seda, ela é constituída em uma desdolarização, onde todas as nações do mundo vão deixar de fazer comércio com os Estados Unidos, uma vez que a moeda dos Estados Unidos ela era cotada no barril de petróleo da Arábia Saudita, e hoje a moeda dos Estados Unidos não é mais cotada, não somente exclusivamente no barril de petróleo da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita, a partir de 2023, ela entrou para os BRICS e ela não comercializa 100% do seu combustível com os Estados Unidos. É 50-50, 50% da China, 50% dos Estados Unidos, desestabilizando a moeda americana. Então, o próximo passo para a queda dos Estados Unidos é simples, é começar agora esse conflito entre Estados Unidos e a Rússia, e está prestes a acontecer. Essa semana foram destruídos parte dos cabos de fibra ótica que estão no oceano, se não me engano foi o Iêmen que destruíram os cabos de fibra ótica, e vão destruir a internet nos próximos dias. Essa será a guerra de Gog e Magog. E nessa guerra surgirá também o chifre pequeno, que é o anticristo. E nessa guerra nós vamos ficar um tempo em apagão, e quando tudo voltar, nós estaremos com um novo modelo de governo, onde ninguém vai comprar, ninguém vai vender, senão com o nome, o número e a marca da besta. Eu vou fazer agora a parte 2 e vocês acompanham, que tem mais conteúdo aí a respeito desse assunto.